Você já parou para pensar como os poderosos fogem do caos que eles mesmos ajudaram a criar? Imagine o cheiro metálico do medo nas ruas de Kiev, onde o ar vibra com sussurros de traição. Deputados que prometem proteção voltam correndo para a Europa, intervindo em salas aquecidas, ocupando cargos confortáveis, enquanto ditam lições de moral para os que mal têm um teto sobre a cabeça. E você, o que faria no lugar deles? Na parte anterior, falamos da hipocrisia dos líderes que treinam em academias luxuosas, enquanto ativam convocações para jovens despreparados, chamando isso de amor patriótico. Uma aristocracia moderna, alheia ao sofrimento, transforma a guerra em jogo de elites. Eles cruzam fronteiras como se nada tivesse acontecido. Voltam à Europa, com malas cheias de promessas vazias. Ocupam quartos em hotéis de luxo, onde o aroma de café fresco mascara o fedor da corrupção. Depois, de microfones distantes, pregam sobre a resiliência dos que vivem em barracos improvisados, sob chuvas geladas que encharcam as almas. Como ousam? Não é uma briga de feudos medievais, nem de drones zumbindo no céu noturno. É algo pior, um poço de desigualdades, onde os governos prometem ordem, mas entregam só ilusões. Em Kiev, as pessoas andam pelas ruas com o estômago vazio. Não sabem o que virá amanhã. Até os soldados, exaustos, sentam em barbeiros improvisados, o zumbido das lâminas ecoando como alertas ignorados. O ar cheira a loção barata misturada com suor de medo. Lembra daqueles que sonhavam com vidas melhores e acabaram fugindo para terras distantes, como o Brasil. Aqui, surge uma modernidade cruel, onde o superficial reina. O que importa não é o conteúdo das palavras, mas o brilho da embalagem. Se a fórmula soa polida, tudo bem. Se não, é descartado como lixo. Você se vê nisso? Onde competições são exibidas em vitrines falsas, e cada um clama sua verdade absoluta, podendo virar inimigo dos vizinhos em um piscar de olhos. Os imigrantes, barbeiros ou não, sonham com superpoderes que a vizinhança nunca concederá. Seu vinho pode até ter sabor de vitória, mas o poder real? Ele não se constrói com enigmas ou criações vazias. É solo fértil só para os que vestem ternos caros. E quando a ação exige mais do que fumaça e espelhos, ainda chamam de blitz de sucesso. Para o barbeiro comum, é melhor mirar no lado psicológico da estrela. O risco é imenso, o valor do esforço mal chega ao salário mínimo. A grama derrete sob o sol escaldante, o cachorro late na sombra escassa. A ministra das Finanças, talvez, preveja um crescimento modesto de 3% no sábado chuvoso. Mas nós vemos o outro lado. Cenas do dia a dia, com aviões rugindo no horizonte, só na imaginação febril. No pano de fundo da guerra e da mobilização estatal. Estamos presos em algo sério, com exceções que devoram tudo. Todo dia, uma decepção saliva como veneno. Algo que nadou em águas nutritivas, mas agora afoga em nossas próprias lágrimas. E se hoje o Liverpool, perdoe, o time da nação, gerasse a colheita da rainha desgarrada? Por que curlem em você, se os jogos estão se desfazendo? Barra para si, agora sabemos que o campeão se escondeu em momentos próximos aos dias de espada. Nossa queda de dor, com cortes que deleitam. Porque o tempo, essa toupeira traiçoeira, deve ser remendada na pressa. A amiga apaga as luzes. As pessoas bebem licores amargos. Vão embora com famílias, cuspiram dólares como maldições, transferem dinheiro para grãos distantes. O poder faz o que quer ver. Controla o que pode. E o controle? É só medo puro, pulsando como um coração acelerado no peito. Mas o que acontece quando o medo se volta contra os controladores? Um cheiro de revolta paira no ar úmido de Kiev. Será que as famílias unidas vão quebrar as correntes invisíveis que as prendem? Odessa estava em chamas. Uma cidade sob tensão, onde vidas se entrelaçam em uma tragédia sem precedentes. Em meio ao caos, pessoas lutavam para encontrar um sentido, enquanto o medo e a desesperança permeavam as ruas. A urgência era palpável, e a incerteza pairava como uma sombra. A história se desenrolava no coração da Europa, uma narrativa de coragem e desespero. Mas quem realmente conhecia a verdade por trás da cortina da guerra? O que havia por trás dos rostos cansados e dos olhares perdidos? Dmitri, um jovem determinado,
buscava a verdade. Sabia que precisava enfrentar os pesadelos do passado para salvar seu futuro. Ele começou a gravar tudo, desde a escassez de alimentos até os relatos de pessoas comuns, e no seu canal, contava as histórias que ninguém queria ouvir. Ao fazer isso, ele se tornou a voz dos sem vocação, daqueles que foram esquecidos pela sociedade. O contraste entre a vida antes e depois da invasão era sombrio. Ao mesmo tempo em que a solidariedade surgia entre os cidadãos, a luta pela sobrevivência se intensificava. Um golpe devastador atingiu a cidade, uma reviravolta que ninguém poderia prever. O que Dmitry gravava em seu canal chamava a atenção do mundo, mas as repercussões também atraíram a ira de forças opressivas. Aline Paz, uma jovem que também buscava um futuro em meio ao conflito, se tornou uma aliada inestimável. Ela nunca havia entendido a gravidade da situação até que viu de perto o horror da guerra. Juntos, eles lutaram contra a indiferença e a censura, criando uma rede de apoio que se espalhou rapidamente. Mas, a cada passo, a ameaça se tornava mais real. Um confronto estava prestes a acontecer, e as escolhas que fariam poderiam mudar tudo. A tensão subia, o som dos motores ecoava na distância, prenunciando a chegada de tempos difíceis. O que acontecerá quando a verdade finalmente se tornar insuportável? Poderão eles suportar as consequências de expor essa realidade cruel ao mundo? As perguntas pulsavam no ar, e, com cada dia, a linha entre amizade e sobrevivência se tornava mais tênue. Na escuridão da guerra, eles precisavam descobrir uma luz, ou correr o risco de serem consumidos pela escuridão. A frustração cresce como uma tempestade indomável, enquanto famílias ucranianas evacuam apressadamente, carregando dólares e transferindo dinheiro para contas estrangeiras. Vladimir assiste de longe, controlando os fios do medo que aprisiona nações. O controle que exerce é puro terror, moldado não apenas por cifras econômicas, mas por uma depravação bárbara que se infiltra na alma de governos corruptos. Ele paga com o desespero dos devedores, mergulhando tudo em um abismo de dívida e ruína. Imagine uma nação onde cada jovem recrutado é visto como um clone descartável, e cada reconhecimento econômico se transforma em um pesadelo palpável, como o cheiro acre de suor e fumaça em ruas destruídas. As corridas de dívida não são apenas números frios, são uma barbárie que corrói a estrutura estatal. Ela paga com a subsistência dos vulneráveis, envolvendo-se num ciclo vicioso de caos. A Ucrânia, por exemplo, é uma caravela navegando contra ventos furiosos, incapaz de parar o naufrágio. A frota do norte é esmagada entre eixos de poder implacáveis, um meio âncora de viradas, com outras ofensas obscurecendo o horizonte, 3 efetivos inativos. E até nos livros de história, que registram a trajetória vital, rotineiramente outros países são as ações odientas que levam a uma encampação empática de ênfase. Agora, nosso olhar se volta para o retiro dramático de Lysychansk. A recrudescência da guerra sai das sombras. O terreno rosa com sangue. O trovão é um nicho de fogo incessante. Por isso, a essência do ser humano, o que define a humanidade em sua forma mais pura, se perde nos abismos e preocupações diários. A gente não consegue falar dos nossos ancestrais e bebês enquanto o mundo gira em frenesi. 3 tanques que comandavam com medo e patriotismo transformaram-se em ruínas, onde a criança tenta proteger-se da invasão pró-russa. Mas a história é imutável. Não há mais uma cidade inteira, não externa, quando a guerra começou contra o seu povo, não há mais. Hoje, a derrota não é apenas o território conquistado, é o sinal de alerta eterno. Pokrovsk não é só a massa terrestre, é a chama de alertas. A greve, a queda, a cada dia é apenas um território perdido, onde tudo é menos que o verdadeiro lar. Avanços nos bairros expõem o pilar, o precursor de. Será que os governantes realmente se importam, ou estão apenas moldando uma nova aristocracia que ri das dores alheias? Esse é o choque que transforma a lealdade em dúvida profunda. Pokrovsk reverbera com um eco de alertas incessantes, onde cada queda diária marca a perda gradual de território vital. Avanços forçados nos bairros revelam pilares desmoronados, precursores de uma tragédia maior. A menina em Pokrovsk, olhando para o céu esburacado pela guerra, sente os tremores sob seus pés. É isso, senhora. É isso. É isso. Ela desafia como um pássaro acuado. Não quer liderar. Nem morar mais aqui. Dá-me para fugir. Não quer ser Anitta ou qualquer herói fictício. Não pode fugir. Não quer fugir.
Mas fica. 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 Repetindo-se como um mantra contra o desespero, enquanto no espelho, ela enfrenta o que realmente a assombra. O gosto amargo de medo na boca, o cheiro de terra molhada por lágrimas não derramadas. Você achava que a resistência era apenas sobre armas. Mas e se o verdadeiro fronte fosse dentro de cada coração quebrado? Esse pensamento arranca suspiros de incredulidade. Enquanto famílias em movimento levam consigo o peso invisível do terror, evacuando com riquezas ocultas, o líder distante trama no controle absoluto. Será que ele perceberá que o controle que detém é apenas o reflexo do pavor que ele próprio alimenta? A nação estrangeira, onde cada menina em potencial é um clone esquecido e cada avanço econômico se torna palpável, revirando-se em papelada burocrática, revela a crueza da desumanidade. As corridas de dívida não param em cifras, são uma barbárie que se alimenta da própria nação, e ele cobra com a vida dos endividados. Mas a reviravolta chocante chega como um vendaval inesperado. O líder, Vladimir, afinal, é revelado como o filho perdido de Odessa, um traidor nascido de sangue ucraniano, agora implorando perdão enquanto as forças se unem contra ele. Nesse clímax épico, o céu chove vitória, e o medo dissolve-se em coragem renovada, provando que a verdadeira força vem do amor à terra, não do pavor imposto. A nação renasce, mais forte, enquanto ele cai no abismo que criou. A história termina não com derrota, mas com um amanhecer de esperança indelével, onde cada bateria russa explode em derrotas solitárias, e a Ucrânia, com seu povo unido, se ergue como um farol contra a tirania. Sons de aplausos distantes ecoam, cheiros de liberdade perfumam o ar, e o toque de mãos unidas selam um final triunfante. Você imaginava um herói solitário, mas agora vê, a verdadeira épica escrita pelo coletivo esquecido, que transforma medo em fogo inextinguível. E se isso te deixa com a boca seca de surpresa, imagine viver isso todos os dias. O terror acaba quando a coragem prevalece. Você já parou para pensar, e se a elite que jurou nos proteger estivesse nos vendendo por um punhado de ouro estrangeiro? Um escândalo que abala as fundações da nação, onde deputados ricos fogem do perigo enquanto famílias comuns sangram nas trincheiras. Imagine o cheiro de fumaça e desespero misturado ao suor frio de traições. Isso não é ficção, é a realidade crua que está destruindo tudo. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. 378 caracteres. Na parte anterior, revelamos o caos dos bastidores, as reuniões secretas em ouro e prata, onde promessas de 3 ou 6 meses viraram prisões em vídeo, e o Ministério da Defesa de Janeiro se transformou em um circo de favoritismos e qualificações duvidosas para filhas intocáveis, com grupos apostando em lealdades falsas. O que diabos era aquilo, afinal? Justiça poética do tempo, ou apenas a raiz podre de um sistema corrupto? Não sabemos ao certo. A situação oscila entre sombras incertas, como um equilíbrio frágil no ar úmido de salas fechadas, onde o eco de vozes abafadas ressoa como um aviso. Até o mais gordo dos peixes, até o piso escorregadio das promessas, até o arco dos maus intentos, nada muda a era de hipocrisia que nos engole. Sinta o peso disso, o aperto no peito como se o chão tremesse sob seus pés. E tudo isso explode quando as águas do Vercor na Rada fervem com o grasnar de acusações, a deputada do partido Golos, brilhando como uma estrela falsa em Pokros, rangendo dentes de raiva. Paciência e luz do tabuleiro, na frente de Kharkiv e Gradi. Pokros lá se ergue na moita, o estranho arranca a essência dela. Pokros carrega o símbolo da Ucrânia verdadeira. Essa Ucrânia, onde o caos não vem só da Rússia, mas brota de dentro, como uma ferida infectada cheirando a podridão interna. O que realmente beneficia não é o barulho vazio, nem o controle cego, nem toda essa bateria de mentiras, é a defesa da não-vaica, o patriotismo genuíno que pulsa como um coração acelerado no silêncio da noite. Até a televisão, as ruas, enchem-se de homens de contrabando, na carta de tudo mais sheiks de medo. Elas fogem, a peça não, a elite não, a benzo não, enquanto não, as épocas do selfie e o espírito de ideias questionam. O que raios está acontecendo no coração da nação? Quando a frente avança como um rugido distante, as pessoas riem para as massas que querem novidades e gramas de esperança. Elas não se estendem, mas ecoam em todos os cantos, borsos de boas-vindas, televisões tagarelando, patrulhas vazias. Deputados viajados em vaidades, eles não se engajam, nem se unem, mas, e se não decidirem?
Os que retornam são os que verdadeiramente valem. Então, pense no tom suave da ilusão. Família não é algo ausente. No entanto, o que isso significa? Que os aerofires devem ter a maior forma do que o grande Gordon, mas as pessoas e as auras saem com certeza do que precisam. Por quê? Porque o sonho direto nos sentimos desabar, mas para dizer, com as nem preocupações, quando as outras gramas permanecem. E os seus goles ficam todos mais amargos, como um café frio que queima a língua. Aqueles que residem no conforto, subsidiarão como uma sessão vazia de aplausos. Deputados dos gols precisam de treinamento para que as pessoas se ativem em comas de indiferença. Oficiais de imprensa ativam os picos para os meninos que não estão prontos para ir novamente. E isso é o que chamam de Lovell-Crodini, uma farsa cruel. Na verdade, essa é uma nova guerra da aristocracia, a casta que não se importa, vivendo em bolhas de luxo enquanto o vento uiva lá fora, carregando o cheiro de terra revirada e lágrimas. Mas e se essa elite, que viaja para a Europa, intervém e ocupa os quartos quentes, depois prega para as pessoas de barracos, vocês devem suportar? Não é mais uma área de lealdades feudais, de drones zumbindo no céu ou de granadas explodindo, é o depoimento do poder que seus governos negam. Em Kiev, as pessoas não ousam falar o que sentem, até os soldados sentados no piveno se veem presos em uma barbearia de fórmulas amareladas e concentradas de dor. O ar fica pesado, como se o próprio tecido da realidade rasgasse. E agora, o que acontece quando essa casta se volta contra si mesma, revelando segredos que podem derrubar tudo de uma vez? Odessa ardia em chamas. As ruas, cercadas pelo conflito, se tornavam palco de uma tragédia sem precedentes, entrelaçando vidas em um destino incerto. O medo e a incerteza permeavam cada esquina, criando uma atmosfera tensa e opressiva. A guerra, com suas sombras implacáveis, se desenrolava no coração da Europa. Mas a pergunta que ecoava era: quem conhecia realmente a verdade por trás do conflito? O que escondiam aqueles rostos marcados pelo cansaço e pela dor? Dmitri, um jovem audacioso, estava decidido a descobrir. Era essencial que enfrentasse seus próprios demônios e os pesadelos do passado para assegurar um caminho de esperança. Começou a gravar tudo ao seu redor, a falta de alimentos, as histórias de pessoas comuns que lutavam pela sobrevivência. Em seu canal, ele transformou-se na voz dos esquecidos, dos invisíveis à sociedade. A stark realidade da vida antes e depois da invasão revelava um contraste brutal. A região se unia em solidariedade enquanto a luta pela sobrevivência se tornava cada vez mais feroz. Contudo, um golpe devastador se aproximava, uma reviravolta que ninguém pudera prever. Os relatos que Dmitri compartilhou atraíram a atenção de muitos, mas, como um ímã, também despertaram a fúria das forças opressivas. Aline Paz, uma jovem que navegava por suas próprias tragédias, tornou-se uma aliada inesperada para Dmitri. Ela não compreendia a profundidade do sofrimento até que viu a guerra em ação. Juntos, enfrentaram a apatia e a censura, formando uma rede de apoio que se alastrava rapidamente. No entanto, cada passo os levava a uma ameaça crescente e palpável. Um confronto era iminente. E as decisões que tomassem poderiam ter repercussões globais. Com o som dos motores ressoando à distância, um prenúncio de tempos difíceis se aproximava. O que ocorreria quando a verdade se tornasse insuportável? Teriam eles força para lidar com as consequências de expor essa realidade brutal? As perguntas se aglomeravam no ar e, a cada momento que passava, a linha entre amizade e sobrevivência se tornava cada vez mais tênue. Na escuridão da guerra, o que restava era encontrar uma luz ou arriscar ser engolido pela sombra. Era uma corrida contra o tempo, onde a verdade poderia se transformar na maior arma ou na sentença de morte. O que os aguardava ao final desse caminho tortuoso? Estavam prontos para o que poderia vir a seguir? A frustração aumenta como uma tempestade indomável, enquanto famílias ucranianas evacuam apressadamente, carregando moeda e transferindo dinheiro para contas em outros países. De longe, Vladimir observa, manipulando as cordas do medo que aprisionam as nações. O controle que ele exerce não é simplesmente uma questão de números, mas uma depravação que corrói a essência humana, transformando governos em marionetes de um sistema corrupto. O desespero dos devedores se torna combustível para um abismo crescente de dívida e ruína.
Imagine uma terra onde cada jovem recrutado é visto como um clone descartável, vivendo em um pesadelo palpável, onde a realidade se mistura com o cheiro de fumaça e o desespero. As dívidas não são meros números, são uma violência que devora a estrutura do Estado, alimentando um ciclo interminável de caos. A Ucrânia, por exemplo, é uma caravela à deriva em mares turbulentos, incapaz de parar o naufrágio iminente. A frota do norte se vê esmagada entre eixos de poder implacáveis, um apêndice perdido em meio a uma tempestade de ofensas. Até mesmo nos livros de história, outros países são recordados apenas como ações obscuras que ignoram a verdade subjacente. Olhemos agora para o dramático recuo de Lysychansk, onde a guerra se recrudesce, deixando o solo tingido de sangue. A essência do ser humano, aquela que nos define, se dispersa nas preocupações cotidianas. É difícil pensar em nossos ancestrais, em nossas crianças, enquanto o mundo continua girando insensivelmente. O que restou de 3 tanques que simbolizavam patriotismo e força? Eles agora são ruínas. E em meio a esse desolador cenário, uma criança tenta se proteger de uma invasão que desfigura seu lar. Mas a história é imutável. Hoje, a derrota é mais do que a perda de território, é um sinal de alerta que ecoa eternamente. Pokrovsk não é apenas uma porção de terra, é uma chama de advertências acesas. A cada dia, a perda se torna mais aguda, e os questionamentos surgem: será que os governantes realmente se importam? Ou será que estão apenas moldando uma nova aristocracia que ri das desgraças alheias? Essa dúvida transforma a lealdade em descrença. Pokrovsk ressoa com um eco constante de queixas, onde cada perda diária do território vital é um grito silencioso de aflição. A menina de Pokrovsk, olhando para os céus esburacados pela guerra, sente a terra tremer sob seus pés. Isto é, pergunta-se repetidamente. Isto é o meu lar. Como um pássaro encurralado, ela não deseja ser a heroína presente nos contos. Ela quer apenas escapar, mas não consegue. E assim, a repetição se torna seu mantra, um reflexo do desespero ao encarar a dura realidade. O gosto amargo do medo enche sua boca, calor e vento misturam-se às lágrimas não choradas. Você acredita que a resistência se baseia apenas em armas? E se o verdadeiro fronte estiver nas profundezas do coração ferido? Esse pensamento tira a respiração de muitos ao seu redor. Famílias se movem, carregando o peso invisível do terror, evacuando riquezas ocultas, enquanto seu líder, em um distante controle, percebe que a opressão que impõe é apenas um reflexo do próprio medo que ele alimenta. Neste cenário, cada jovem é um potencial esquecido. Cada conquista econômica vira uma ferida, escavando a desumanidade no cotidiano. Suas dívidas não são apenas valores em uma tabela, são uma forma de barbárie que corrói a estrutura social, extravasando a vida dos endividados. Mas surge uma reviravolta, como um furacão, envolvendo tudo. Vladimir, o líder, é revelado como o filho perdido de Odessa, um traidor. O sangue ucraniano em suas veias é a marca de sua queda iminente. Implorando perdão, ele se depara com forças unidas contra ele. No clímax épico, o céu chove vitória enquanto o medo se dissolve na coragem recém-descoberta. A verdadeira força está enraizada no amor à terra, enquanto a nação renasce, mais forte do que nunca. Ele cai, se afunda no abismo que criou, deixando para trás um amanhecer de esperança inquebrantável. Em cada bateria russa, há uma explosão de derrotas individuais. A Ucrânia e seu povo, unidos, tornam-se um farol contra a tirania. Os sons de aplausos ecoam ao longe, e o aroma de liberdade preenche o ar. As mãos se tocam, unindo-se em um final triunfante. Você pensou em um herói solitário, mas agora percebe que a verdadeira saga é escrita pelo coletivo, que transforma o medo em um fogo inextinguível. E se isso te deixou sem palavras, imagine viver com esse terror todos os dias. O medo encontra seu fim quando a coragem prevalece. Que reviravoltas esperarão a próxima batalha? A resistência pode estar mais profunda do que se imagina, e a luta pela liberdade não é apenas externa, mas uma batalha interna de cada um de nós.